Olá, boa tarde. Lição EBD do terceiro trimestre. A relevância da igreja, sua essência e missão. Essa é a lição desse terceiro trimestre do ano de 2024. Reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Estaremos abordando 13 lições aqui dentro dessa revista aqui, certo? E a primeira é a relevância da palavra de Deus para a edificação da doutrina da igreja, glória. Portanto, uma lição doutrinária e muito importante para a nossa vida, tá? A relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja, glória. O texto textual dessa lição está baseado em Apocalipse 3, versículo de número 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 7 igrejas da Ásia. Em 2, Jesus não encontrou muito agravante nela. Tá? Em 2, ele não encontrou muito agravante nela. Tinha seus defeitos? Tinha. Mas não tinha tanto igual as outras 5. Que fique bem claro isso. O objetivo da lição, o primeiro objetivo é evidenciar a relevância da palavra de Deus. Então aqui dentro da parte 1 nós vamos falar sobre a relevância da palavra de Deus. Evidenciar a relevância da palavra de Deus. Está exatamente no tópico de número 1 da lição. Motivo de oração. Ore para que a palavra de Deus seja cada vez mais valorizada. O que você acha? A palavra de Deus tem sido mais valorizada ou menos valorizada? O que você acha? Deixe seu comentário quando você for assistir esse vídeo. A palavra de Deus tem sido mais valorizada ou menos valorizada? Deixe seu like e comente. Estudaremos nessa lição a relevância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para o vida cristã. Tá? Aí no tópico 1, exatamente eu vou falar sobre isso, a relevância do aprendizado. Tá, uma pergunta. Nós precisamos a cada dia aprender mais a palavra de Deus? O que você acha? Nós precisamos a cada dia mais aprender a palavra de Deus ou aquilo que nos ensinaram lá atrás, no início, quando aceitamos Jesus e na conversão, é o suficiente? O que você acha? Eu acho que nós, a cada dia, precisamos aprender um pouco mais. Sabe por quê? Ninguém sabe nada. Um grande filósofo falou o seguinte, eu só sei que nada sei. Né? Então, tá aqui, Além de estudar, é preciso que haja também um aprendizado efetivo. Além de estudar, também precisa-se de um aprendizado efetivo. Isso aí tem que ser todo dia. Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo quanto para alcançar esse objetivo, como também para o mestre, que vê um resultado positivo do seu trabalho. Então, quem ensina e quem aprende, observa, o professor e o aluno. O que ensina vai ver o resultado do seu trabalho e aquele que aprende, tá, também vai ver o resultado do seu aprendizado. Gostou? Isso aqui é muito importante, é que exatamente o comentarista está querendo dizer aqui. Tá? Quem ensina vai ver o resultado do seu trabalho na formação de novos condutores, de novos alunos que futuramente também serão professores no futuro. E quem aprende vai ver o crescimento dele se tornando grande profissional amanhã com o aprendizado lá na escola. Então aprender nunca é demais.
Eu aprendi o seguinte: o aprendizado não ocupa espaço. Então, quanto mais se aprende, melhor é. Tá? Isso é importante. É o tópico 1, que é o preâmbulo. E tem uma referência em Apocalipse 3 que diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Qual profecia? E que palavra é essa? Essa palavra de Deus. E qual a profecia? A bíblica, o que está ali. Então, felizes são aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, a Bíblia Sagrada, que é a maior profecia de todos os tempos, certo? Para a nossa vida. O tópico 1.1, ele vai falar que o aprendizado nos torna mais sábio para a salvação. Concordo plenamente. Que o aprendizado nos torna sábio para a salvação. Você concorda com isso? Que o aprendizado te torna sábio para a salvação? A Bíblia diz o seguinte, ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Guardou? Ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Tá? O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, ou as sagradas letras, para fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Aqui Paulo está conversando com Timóteo, porque Timóteo, ele teve na sua avó e sua mãe, que sempre teve essa preocupação em levá-lo para o aprendizado, em levá-lo ao templo para ele aprender. Hoje, boa parte dos filhos de crente hoje não frequentam a escola dominical. São bem poucos filhos de crentes que frequentam a escola dominical e bem poucos crentes que frequentam e levam seus filhos. Graças a Deus que ainda tem uma boa parte que ainda conserva, tem alguma parte que não vai mesmo. Não aprende. Né? E a escola dominical, para mim hoje, ela é um dos maiores celeiros para a formação de obreiros. Começa lá na escola dominical. Tá? Ele é o culto mais importante junto com o culto de ensinamento às terça-feiras. É a escola bíblica dominical. E eu aprendi o seguinte: não mande seus filhos à escola dominical. Vá com eles. Quem ensinou isso? Meu pastor. Então eu aprendo coisa boa com ele. E guardo as coisas boas que ele passa para nós. Isso é muito importante, a gente ir num culto e aprender coisa boa. E guardar coisas boas e suaves que vai nos ajudar muito. No tópico 1.2, ele vai falar que o aprendizado nos torna sábio para a vida. No 1, ele fala que se torna sábio para a salvação. No 2, se torna sábio para a vida, ou seja, aprender nunca é demais. Aquilo que você aprendeu de berço lá atrás, lá na fase pré-adolescente, jovem, adulto, idoso, você não esquece que você aprendeu lá atrás. É um aprendizado para o resto da vida. É um aprendizado para o resto da vida. Hoje tem alguns pastores, tá? Tem evangelistas e pastores que eles foram meu aluno na escola dominical. Mas eu não me envergonho de ser presbítero, não. Não. E ele está num cargo mais elevado que o meu, não. Isso é uma honra. Tá? Hoje tem, alguns são presbíteros. Estão no mesmo cargo, no mesmo patamar que o meu. Outros estão num cargo mais elevado. Tá? Porque além de eles aprender na escola dominical há 40 anos comigo na escola, eles aperfeiçoaram um pouco mais o saber, e aquilo vai para o resto da vida, que hoje muitos deles são pastores, casados, têm filhos, os filhos deles são obreiros na escola dominical e são professores, e excelente. Então, o aprendizado nos torna sábio para a vida. O aprendizado na palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena.
De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda a ciência, né? Eu concordo plenamente. No 1.3, ele vai falar que o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Concordo em número e grau com essa parte aqui. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Por quê? Porque hoje há, infelizmente, uma grande concorrência de ensinos por aí. Tá? Mas se você for analisar, há muitos por aí ensinando de maneira errada. Um falso ensinamento. Vamos chamar no campo aí de heresia. Ensinando heresias, ensinando aquilo que não está na Bíblia Sagrada. Eu gosto muito daquela passagem de Paulo em Atos 17, quando Paulo chega à cidade de Bereia, quando ele começa a ensinar lá o povo vai examinar nas escrituras se aquilo que Paulo estava falando de fato era verdade. Isso é muito bom. Então, o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Então, quanto mais você se aprofunda estudando, você vai ver que algumas coisas que se ensinam por aí está errado. É por isso que é bom o crente frequentar as escolas dominicais, frequentar os cultos de ensinamento de doutrina toda terça-feira. Você não pode ir toda terça, vai pelo menos uma sim, uma não, mas não deixa de ir. E lá você vai aprender porções da palavra. Ainda tem igreja que ensina a palavra na terça-feira, tem uns que não. Tem muitos que nem tem mais culto de ensinamento, as pessoas só vão para o culto para cantar e ir embora, não tem ensinamento. Mas onde tem, procura aí, participar dos cultos de ensinamento, escola dominical, para você aprender e pergunte. Leve sempre o seu material didático quando você for num culto de doutrina e numa escola bíblica dominical. Leve sempre o seu material didático para você anotar o que for falado, perguntar, tá? Perguntar e chegar em casa fazendo um esboço, um estudo que você aprendeu dentro da Bíblia. Isso é importante. E lembrando que normalmente no culto de doutrina, o pastor ele ensina durante 1 hora. É durante 1 hora que ele ensina ali a palavra de Deus na terça-feira. Na escola dominical é de 9 às 11. Ou seja, o tempo maior de ensinamento que nós temos é no domingo, na escola bíblica dominical, porque no curso de doutrina é o máximo 1 hora que ele fica, 1 hora, às vezes dá 1h10, 1h05, que nosso pastor dá ensinamento. E é muito bom você aprender. Então procure aprender, tá? Que vai te ajudar muito. Você vai esclarecer toda a dúvida. E você tem a Bíblia, o maior manual de todos os tempos, que vai te ensinar sobre alguns falsos ensinamentos que estão por aí. Eu poderia enumerar vários tipos de falso ensinamento que tem por aí. Tá aqui, mas o tempo é corrido, porque é apenas um resumo aqui. Tá? Na parte 2 da lição, é exatamente o segundo objetivo da lição. Enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus. Aqui, outra importância muito grande. Priorizar a palavra de Deus. O que você prioriza mais na vida? Será que a palavra de Deus ela tem importância em primeiro lugar ou você coloca ela em terceiro, quarto lugar? Aí que está. O que você prioriza mais? Onde a palavra de Deus se encaixa nessa priorização? Em primeiro? Em segundo? Terceiro? Quarto lugar? Deveria colocar em primeiro lugar. Deveria colocar em primeiro lugar. A importância de priorizar a palavra. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja. Juntamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. Olha aí, o estudo sistemático da palavra de Deus é importante, tá? Em todas as funções da igreja. Seja essa porteiro, obreiros, departamentos, líder de departamentos, regente e assim vai. Deve se ensinar. Então, em toda a parte da igreja,
o estudo sistemático da palavra deve acontecer. O povo tem que vir, tem que aprender isso aqui. No 2:1, ele vai falar que a importância da palavra de Deus no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento tinha o ensino? Tinha. Os sacerdotes ensinavam no templo. Os pais levavam seus filhos cedo para aprender no templo. Os pais levavam os meninos e as meninas cedo para o templo, para eles ouvirem a mensagem por intermédio do sacerdote. Isso é importante. É você levar a criança cedo para ele começar a interagir com a palavra de Deus e aprender desde cedo. Era o que a mãe de Timóteo e a avó fazia. Desde cedo. Então, quando Timóteo se tornou um pré-adolescente, um jovem pastor, ele já estava enraizado com a palavra, porque sua avó e sua mãe levavam ele cedo para interagir e aprender porções da palavra de Deus. Então está aqui, ó, a importância no Antigo Testamento. O sacerdote, os escribas Esdras, é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra de Deus. Então, ó, você vê que lá atrás tinha um ensino sistemático. E hoje? Deve-se dar ainda a continuidade ao ensino da palavra de Deus. Deve-se dar ainda hoje o ensino sistemático da palavra. Então lá atrás o sacerdote e o escriba Esdras, eles se preocupavam com esse ensino da palavra, tá? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel seus estatutos e seus direitos. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história. O povo, observa, o povo, ó, se reunia para ler e meditar. Hoje, bem poucos, quando se reúnem, não ouvem a palavra. Se você for fazer uma busca, são uma minoria que senta para meditar e quer aprender. Alguns não querem. Infelizmente, alguns não querem aprender. Tá? A parte 2.2, a importância da palavra de Deus no Novo Testamento. Você vê que o segmento ele segue. O segmento do ensino no Novo Testamento também. Os sacerdotes e os escribas no Novo Testamento deram continuidade a um trabalho que já vinha feito lá atrás, de ensinar. Quando Jesus veio aqui, esse ensino já tinha, Jesus participou muitas das vezes. Os pais de Jesus o levavam ao templo cedo para ele aprender. Os pais de Jesus o levavam cedo ao templo para ele aprender. Então todos têm que aprender cedo, é desde cedo que começa. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja de nossos dias. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Diz aqui Pedro, falou lá em Atos 6,4. A atitude apostólica é priorizar o binômio oração e palavra, que é infalível. Você vê, a igreja no Novo Testamento priorizava muito o quê? Oração e palavra. Essa era a preocupação dos apóstolos no Novo Testamento. Priorizar o ensino da palavra e também a oração. Observou? Então isso aqui é importante. Tá? Isso aqui é importante. É o tópico 2.2 que eu estou resumindo aqui. No 2.3, a palavra de Deus nutre vida espiritual. Ou seja, a palavra de Deus traz o quê? Vida espiritual. Ela nos fortalece e traz para nós vida. A palavra de Deus produz vida espiritual na nossa vida. É por isso que é importante o ensinamento. Observe,
Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra. Ó, a nossa saúde espiritual, não está falando de saúde material, não. Saúde espiritual, ela está ligada à palavra. Por quê? Nós, como templo do Espírito Santo, precisamos desse alimento espiritual na nossa vida. Alimentar o nosso espírito com o ensino da palavra, aprender a cada dia o ensino devocional da palavra, isso é muito importante. Pedro escreveu que assim, ó, desejai afetuamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes vades crescendo. Paulo está falando o quê? Desse ensinamento aqui, ó, que nos torna forte e que nos faz crescer. Pedro usa aqui, parece um sentido figurativo, tá? De leite e de meninos, mas tratando com pessoas adultas que precisam se alimentar da palavra para trazer vida. Tem um bocado de gente por aí que não tira nenhum tempo para ler a Bíblia. Quantas pessoas vivem no corre-corre e na agitação do dia a dia que nem lê a Bíblia Sagrada? Eles tiram tempo. Não tiram tempo para examinar as Escrituras. Vive só na base do corre-corre. Tá? E então aqui é o tópico 2.3. O tópico 3 da lição, que é o último, ele vai falar exatamente sobre o terceiro objetivo da lição, que é mostrar o resultado da aplicação da palavra. Agora vem a parte importante também. Aplicar a palavra. Você aplica a palavra? Traz ela para a sua vida? Isso é importante aplicar. A aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para o cristão, sobre todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. Tá, aí vai falar do tópico 3.1 o seguinte, que fortalece a vida cristã. Gente, traz a palavra para a sua vida. Tem um cara de pessoas aí por aí afora que estão se alimentando de muitas outras coisas, menos da palavra. Você não está se fortalecendo. Quando você se alimenta de outras coisas e não da palavra de Deus, você não está se fortalecendo. Não. Tem que ler, tem que aplicar, trazer para a vida, como regra de fé, como princípio básico para a sua vida. A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida, com equilíbrio e resiliência. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui, nesse tópico, ele ressalta lá dois homens. Jesus conta da história de dois homens. Um que construiu a sua casa na rocha, tá? E o outro construiu a sua casa na areia. O que construiu a sua casa na areia, tá? Na rocha, ele é um homem prudente. Por quê? Ele ouviu e aplicou. O outro ouviu e não aplicou. Um ouviu, todos dois ouviram, só que o primeiro, que fez a sua casa na rocha, ele aplicou, o segundo não aplicou. Conclusão? O que veio para um, veio para o outro, mas, em compensação, a casa do primeiro não sofreu nenhum dano. A do segundo já sofreu dano bem grave. Por quê? Há muita gente que infelizmente ouve a palavra de Deus, mas não pratica, não aplica na vida, não traz para a vida. Depois começa a passar grandes problemas na vida, por aí. No tópico 3.2, tá? Quando você aplica a palavra para a sua vida, ela vai produzir santificação. Ela produz santificação quando você aplica ela na sua vida. Ela vai trazer santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação, que é um dos elementos mais importantes para a santificação, é a palavra de Deus. O salmista diz assim, escondi a tua palavra onde? Salmo 119, versículo 9. No meu coração, para eu não pecar contra ti.
Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Então está aqui, tá? Então ela produz santificação, mas para isso tem que aplicar ela. Santifica, na verdade, a tua palavra é verdade. Aqui foi Jesus que falou lá naquela oração sacerdotal de João 17. Certo? O tópico 3.3 e último da lição, lembrando que é apenas um resumo, ele fala assim, ó, agrada a Deus. O que agrada a Deus? É quando eu aplico a palavra para a minha vida. É quando eu aplico a palavra para a minha vida, quando eu trago ela para a minha vida, quando eu vivo a palavra de Deus, eu estou agradando a Deus. Deus se agrada disso aqui. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã. De maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem obediência. Isso fica claro nas palavras do profeta, né? Samuel, ao advertir o rei Saul. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui Deus exortando o profeta, o rei Saul lá atrás, por intermédio de Samuel. Deus quer obediência. E obediência que Deus quer é onde? Qual obediência que Deus quer? Essa é a pergunta. Qual é a obediência que Deus exige, que Deus quer? Obediência à sua palavra. Obedecer a sua palavra. Quantas pessoas que não querem obedecer essa palavra aqui? Ah, não, isso aí foi o homem que escreveu. Tá, concordo com você em número e grau. Foi o homem que escreveu, lógico que foi. Mas pela divina inspiração do Espírito Santo. Então você tem que obedecer a palavra. Não adianta. Não adianta, precisa obedecer, tem que obedecer os padrões da palavra. Não adianta querer burlar isso aqui, né? Não tem como. Na conclusão, após a morte de Moisés, Deus fala com Josué e lhe faz promessa e garante que estaria com ele, mas advertiu que não deixasse de observar a palavra em todo o tempo, tá? Assim também deve ser em cada geração da igreja, enquanto estiver na terra. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece, né? Moisés morreu, agora estava sobre a responsabilidade do líder Josué conduzir o povo e ensinar o povo. Tanto é que Deus fala com ele assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo o que está escrito. Observou? Era para Josué não apartar da boca dele, da vida dele, o livro desta lei, mas meditar nela de dia e de noite. É o que nós temos que fazer. Não se apartar da palavra de Deus e meditar. Aí tem uma pergunta muito importante. Quantas vezes no dia você lê a Bíblia? Quantas vezes na semana você lê a Bíblia? Quantas vezes durante 365 dias, que é um ano, você já leu a Bíblia? Você tira um tempo para ler a Bíblia Sagrada? Ou você gasta o seu tempo para ler outra coisa? Qual é a prioridade? O que você tem dado de mais importância e de mais prioridade na sua vida? Medita nisso. Tá bem? Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. É apenas um resumo. Lembrando que é um resumo apenas da lição bíblica de escola dominical. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu
like, para fortalecimento do canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz. Até mais, até a próxima, querendo Deus.